Francisco, eu queria saber o seguinte, quando você fala sobre o observador e a coisa observada, o que que é isso? Olha, quando eu digo sobre observador e coisa observada, eu estou dizendo sobre uma dissociação. Entendeu? Enquanto o indivíduo estiver, entendeu? Vendo uma coisa, entendeu? E, e ele, entendeu? Não percebe que aquela coisa está dentro dele, ele está dissociado. Entendeu? Então é o seguinte, se eu olho uma árvore, eu estou olhando uma árvore. Estou olhando uma árvore, simplesmente. Estou olhando uma árvore bonita e tal. No momento que eu falo assim, aquela árvore dela, aquela árvore é de peroba, aquela árvore dela é um pinheiro. No momento que eu coloco o nome, que eu rotulo a árvore dela, eu já não estou vendo mais a árvore, eu estou vendo a minha memória, eu rotulei. Aí nós vamos partir então para o ser humano, né, para as coisas, né? Se eu olho um indivíduo e falo assim, pô, aquele cara ali, né, ele é um mentiroso, aquele indivíduo ali é um homossexual. No momento que eu rotulei ele, eu não estou vendo mais a pessoa por inteiro. Eu estou vendo a minha memória e estou vendo o homossexual. Ele não está dentro de mim. Eu não deixei que ele incorporasse, que ele entrasse dentro de mim. Quer dizer, se ele é homossexual, ele tem que entrar dentro de mim no momento que eu falei. Mas não, eu falo isso para afastar. Tá? Como tem muitos, né, vamos botar aí, né, profissionais, que gostam de dizer assim, não, ele é esquizofrênico, né, ele é psicopata, ele é paranoico. Não. Nesse momento, ele está separando tudo isso que ele está falando dele. E ele também, ele é esquizofrênico, ele é psicopata, ele é paranoico, em menor grau, mas ele é também. Então é muito fácil, né, você fazer, rotular. E quando você rotula, não, você dissocia o observador e a coisa observada. Então como seria? O cara fala assim, mas como é que seria então? Não, você olhar a coisa sem pensamento. Só existe ação. Ou inação, né? Sem ação. Não, você olha a coisa como ela é. Não. Aí entra, que é a coisa que eu acho que é principal, né? Isso tudo parte do que é, do que deveria ser. Não. A nossa sociedade ela está toda fragmentada. Por quê? Porque o indivíduo criou esse que deveria ser, né, para se proteger, para se sentir alguém. Ele criou o ego, o eu. Né? Então ele dissociou o que é a realidade, né? Ele dissociou e desenvolveu o devir. Né? O, o Marcuse e outros falam, né? O devir. Né? É o que deveria ser. Isso que deveria ser, né, é sempre a fantasia. É sempre fantasiado. Isso está dentro da religião. A religião é mestre em fazer isso. Todas as religiões fazem isso. Elas estão sempre dissociando a realidade, né, porque elas jogam tudo para a fantasia, para o que deveria ser, para a imagem idealizada. A imagem idealizada é o devir. Não quer ficar com o que é. É igual o negócio é igual a mesma coisa do observador e do observado, do pensador e do pensamento. A pessoa tem que ser responsável do que ela pensa. O pensamento não pode ser separado do pensador, é uma coisa só. Ele só entra em conflito, em relação à vida, né, porque ele separa o pensador do pensamento. É uma coisa só. Se eu olho para uma pessoa, entendeu? E tenho vontade de matá-la, entendeu? É meu pensamento. Então as pessoas inventaram, as religiões inventaram. Foi o demônio que botou isso na minha cabeça, foi não sei o que, isso eu estou ouvindo, eu estou, sabe? Nada, é ele mesmo. Eu estou querendo matar aquele indivíduo. Não. Se olha uma criancinha, se eu tenho desejo sobre a criancinha, eu tenho que assumir. Não, eu sou um pedófilo. Não.
esse pensamento é meu. Se eu estou pensando numa sacanagem em cima de uma criança, esse pensamento é meu, não é do vizinho. Então eu tenho que assumir esse pensamento. E o pensamento e o pensador têm que se unir. Quando se unir, acabam todos os conflitos. Os conflitos diluem, desaparecem. Aí entra o problema também da depressão, né, de outras doenças que nós temos. A depressão, o que é a depressão? Depressão sempre é a negação do que é. Então, o indivíduo que está deprimido, entendeu? Ou é por problemas endógenos, entendeu? Aí endógeno, não, ou é exógenos. O endógeno é porque está uma deficiência no organismo dele, não, uma deficiência química, né? Ele pode ter uma depressão, mas passageira. Se você toma um remédio, às vezes, uma vez eu tomei um remédio para o estômago, né? Eu não estava passando bem, e deu uma depressão danada. Depois eu vi lá no rótulo que aquilo pode deprimir. E deprime mesmo, né? Porque mexe com a parte química do organismo. Né? Então me deprimiu. Né? Mas isso aí é passageiro. Parou de tomar o remédio, acaba a depressão. Agora, toda essa depressão psicológica, né, que eu vejo, né, que é sempre a negação da realidade. Negou, o cara deprime. Você morreu um parente. Se ele nega aquela realidade, ele vai ficar deprimido. Se ele não nega, não há depressão. É igual uma coisa simples, né? O sujeito joga xadrez. Joga xadrez e tal, ele está lá no xadrez dele e tal. Se ele perde, né, e ele fica negando, né, o tempo todo, ele fica deprimido. Porque se ele não nega nada, não, eu perdi porque o cara é melhor do que eu mesmo. Não, eu fui deficiente, não estudei o bastante, e perdi, simplesmente. Francisco, Ah, como é que é então essa história que eu não entendi direito de vivenciar esses desejos? bom, o desejo, vivenciar o É o desejo, que você estava falando antes, no caso de, porque se eu tenho desejo de em cima de uma criança, ou se eu tenho desejo de matar, como é que é isso? é, é, o desejo, né, o indivíduo tem que assumir o desejo dele, né, vivenciar o desejo dele, né, de uma forma, né, em que ele não negue nada daquele desejo. Vamos dizer, se eu estou olhando para uma criança, né, uma criança de 7 aninhos, se eu tenho desejo, né, de ter relação com a criança, ou de matar a criança, ou destruir a criança, N coisas, né, se eu olho para um homem, né, bonito ou feio, sei lá, eu tenho desejo sobre ele, né, ou com uma mulher, né, tudo é objeto de prazer. Né? Se eu olho para cima deles, né, e penso alguma coisa, eu tenho que assumir que aquilo é meu, eu estou desejando. Né? Então aquilo ali, né, se eu quiser para desaparecer, né, é só assumir, não, sou eu que estou desejando isso. Não, o desejo é meu. Não. E esse desejo, quer dizer, é o pensamento, né, e o pensador, no momento que ele assume isso, ele une os dois e acaba o problema. Ou seja, vivenciar isso no campo psicológico, né? No campo psicológico. Sem pensamento, não existe mais pensamento. Ele apenas vai sentir a emoção dele, só. Ele olhou, né, sentiu a emoção e acabou ali. Então você acha que essas pessoas que concretizam esses desejos na realidade é porque não concretizam isso no pensamento? É porque elas se tornam taradas, na maneira que falam aí, na maneira popular, né? Elas têm um desvio, né, de conduta, né? Tem um distúrbio de comportamento, né? Porque elas não assumem o desejo dela. Né? Como não assumiu o desejo, ela pode praticar aquilo sim. Né? Pode chegar a praticar. Pode chegar a praticar.
ela vai a coisa real, vai fazer a coisa real. Agora, se o indivíduo, hein? Porque o simbólico não aconteceu. Aí ela vai pro real. Ela vai pro real. Entendeu? Agora, se ela, entendeu, percebe esse desejo dela, né, e não nega esse desejo, não, então isso não dá continuidade, não vai para frente, porque ela está assumindo sempre aquilo. Né? Se ela tem desejo de ter relação com a menininha, ela tem na mente dela. Né? Se ela tem vontade de ter relação com o homem, ela vai ter relação com o homem. Ela pode pensar em N coisas. Né? Com a mulher também, né? Com qualquer coisa, com animal, seja com o que for, com o objeto for. Né? O indivíduo só vai desenvolver um distúrbio de comportamento, né? É porque ele está negando a realidade dele. No momento que ele não negar mais, aí isso acaba, evapora. Né?